Essa aula é uma homenagem a todas as caixinhas que eu já recebi do pessoal que cresceu em igreja, saiu da igreja, mas não conseguiu tirar a igreja de si. Ainda acha que transar é pecado, ainda acha que beber é pecado, ainda vive deixando de viver, só existe por medo de ir pro inferno depois que morrer, tá? Fala comigo, meu tubarão, minha deusa! Seja muito bem-vindo aqui à nossa aula dessa semana. O padrinho hoje quer falar sobre um assunto muito delicado, muito importante e que vai com certeza te ajudar demais, tá? O tema dessa aula é repressão religiosa, basicamente repressão cristã. E antes de falar sobre isso, quero te dizer, meu tubarão, minha deusa, que eu entendo muito sobre o tema por ter sido criado na Igreja Batista. Tinha uma vizinha que me criou, a tia Cleuzinha, ela sempre levava as crianças para escola bíblica de férias, escola bíblica dominical, culto das crianças e tudo, pá. Então, a minha infância inteira foi dentro da igreja. Até os meus 12 anos, dos 10 aos 12 eu fui sozinho, por conta própria, preciso cortar não, tá, mano? E depois saí da igreja, consegui me libertar porque eu estava entrando ali na adolescência, gerava aquele conflito, eu com 12 anos já dava uns beijos na boca, já aprontava a mãozinha aqui, uma boquinha ali, porque eu sempre fui alto, sempre tive a voz grossa, andava com os primos mais velhos, então eles me apresentavam aos deuses mais velhos, a gente acabava, né, vivendo além do tempo que era da minha idade, porque eu comecei a trabalhar com 9 anos, sempre trabalhei até hoje, graças a Deus, e aí eu tinha um dinheirinho para pagar um ônibus para ir ali, para tomar milkshake com a deusinha ali e tal, pá, então isso foi me gerando uma culpa muito bizarra, porque eu ganhava um chocolatinho na rua, passava a mãozinha aqui, ele beijava na boca, chegava na igreja, o pastor estava lá falando, fornicação, você vai pro inferno, que é antes do casamento, isso me gerava uma culpa bizarra. Eu chorava, pra tu ter ideia, meu tubarão, minha Deus, de lavar o chão da igreja com lágrima e meleca, sabe, caía na unção, então eu sempre fui muito conectado, assim, com essas forças elevadas do universo, só que era muito impregnado com a ideia de Deus, que é onisciente, onipresente, sabe tudo que você está pensando, fazendo, sentindo e tal. Eu escutava muito disso. E como o Diamant também fala, a igreja teve sim um papel importante na história da humanidade, para a civilização, para organizar as coisas, mesmo que através do pecado, né, dos 10 mandamentos, depois 7 pecados capitais, teve um papel importante para que a gente evoluísse na ética do ser humano, teve um papel importante na minha vida, sobre fé, sobre os perrengues que eu passei, de ver minha mãe passando fome, de não ter dinheiro para nada, de passar muita vontade de trabalhar. Então isso moldou uma parte muito boa do caráter do padrinho, por isso eu agradeço muito. Eu lembro de chorar no meu quarto, orando, pedindo melhoria, pedindo comida, pedindo para que minha mãe saísse da situação que ela se encontrava. Eu fazia jejum de água, porque minha casa não tinha comida direito, o pessoal às vezes jejuava de chocolate, de salgadinho, de não sei o quê, eu jejuava de água, eu ficava um dia sem tomar água. E fui crescendo nisso, sabe? Fez muito bem até o ponto que a adolescência chegou e faz parte da evolução da vida humana que a energia sexual rode. Você nasceu de um orgasmo. Já pensou nisso? Que todo mundo nasceu de orgasmo? Se você quiser, anota essa frase aí e pensa, nossa, realmente eu nasci de um orgasmo. Meu Deus do céu, independente do contexto, todo mundo nasceu de um orgasmo. Até quem faz aquelas inseminações e tal, alguém teve que ter um orgasmo para que a vida fosse passada adiante. E aí, cara, o que acontece? Comecei a aprontar, começou a dar esse conflito, essa culpa, eu peguei e saí da igreja, com 12 anos, 12 para 13 ali. E eu fiquei muito tempo ainda culpado, sentindo falta, buscando me conectar com Deus de outras formas e aquilo me corroía, o pessoal da igreja me chamava de volta. E eu já escutei até esse ano ainda, tá? De pessoas da minha infância, de uns perrengues que eu estava passando, falando, isso é um inferno se levantando contra você, porque você está fora dos caminhos de Deus e tal. E aí, meu tubarão, meu Deus, entra aquela frase que o padrinho tanto gosta. Religião é para quem tem medo do inferno, espiritualidade é para quem já esteve lá. Porque quando você pega e pensa nesse controle que a igreja exerceu sobre a humanidade e ainda exerce, você sabe e reconhece que é um negócio muito enraizado. Você passou 10, 15, 20, 30, 50 anos dentro da igreja, de repente você sai e fala, quero transar, quero viver, quero usar droga, quero fazer... Não estou incentivando nada, tá? Estou só contextualizando para você fazer o que você quiser da sua vida, a responsabilidade é sua, pelo amor de Deus. Pensa bem, não use drogas, não cometa crimes. Mas transar é muito legal, o padrinho sempre vai apoiar isso daí. E aí, você vai querendo sair, só que aquilo está muito enraizado. São anos de pecado, são anos de repressão, são anos do pastor falando, da mãe falando, do pai falando. E o problema é que toda negação gera uma obsessão. Já reparou quando alguém fala assim, não pode? Aí que você fica maluco para fazer. Aí que o instinto do ser humano fica naquela selvageria e fala, meu irmão, não pode, é o caralho, eu quero. Voltando da Índia agora, eu tive uma lição muito boa sobre isso, que vai ser uma outra aula que eu vou gravar aqui.
que em um determinado ponto lá, uma pessoa falou assim, não pode usar tal roupa. E eu olhei e pensei e falei, cara, por que não pode usar meu short preto? Por que tem que ser a roupa branca? Ah, não pode comer carne nos dias do retiro. Por que não pode? Não pode o caralho, pô. Tava 4 dias de cama passando mal no Catar, na Copa do Mundo, quase morrendo. Sem voz até agora. Sabe, me privar de comer carne para aprender uma massagem tântrica, moça? E aí, do Tubarão, minha deusa, nessa experiência da Índia, que eu vou gravar já uma aula falando sobre, eu imaginei a assimilação das crianças que foram reprimidas sexualmente. Das crianças que o pai tava lá para falar, engole o choro, viadinho. Ou pra menina, cruza essa perna, não encosta aí, que é o exemplo que o pessoal do Tantra sempre dá. Ter sido repreendido de usar um short preto e de comer carne, no contexto que eu tava vivendo de saúde, de ambiente, passando calor, fome, raiva, me deu um choque muito bizarro, aquilo me entristeceu, me deprimiu. Foi um teste de paciência, de humildade que eu não imaginava. E aí, pensando nisso, que era uma questão de conforto e de roupa numa viagem pouca, uma viagem curta, eu fiquei pensando, imagina quem teve esse contexto de família, de religião, de repressão. Eu vi alguns feedbacks quando eu lancei o Libertar, meu tubarão, minha deusa. Então no meu feed até hoje, vou até procurar para ver se eu consigo subir aqui em algum lugar, que tinha Deus falando se eu fui casado há 12 anos, depois que eu saí, eu achava que a energia ficava presa 6 meses e aí não permitia transar. A outra falava, eu fui espancada na frente dos meus filhos e tinha que transar dentro do casamento cristão, porque casamento é até a morte, eu me sentia estuprada, porque senão eu seria agredida na frente dos meus filhos, eu não queria que eles testemunhassem aquilo. E aí entra o terceiro ponto aqui dessa aula, que é sobre o Orgon. Orgon é um nome, né, da energia orgônica que o William Reich deu no estudo dele de psicanálise, falando que a nossa energia sexual é o Orgon. E para você ter ideia, ele tinha experiência de criar cápsulas orgânicas, que eram de madeira, algodão e ferro, botava as pessoas para transar lá dentro e depois botava pessoas com enfermidades para passar um tempo lá e absorver aquela energia de cura. Porque o sexo cura. O sexo é a energia da vida, a vida transpassada e tal, no mesmo ambiente ele cura. E nesse ponto tem uma observação que, se você reparar, quando tem aquele clima no quarto, sabe? Que todo mundo gozou, tá feliz, aquele clima gostoso, aquela energia, ela é muito diferente. Quando você, homem, sente a deusa que, nossa, tá lá, relaxado, gozou pra caralho, a energia do quarto muda. Quando você goza, a energia do quarto muda, e era nisso que o William Reich acreditava. Só que ele foi preso por charlatanismo, acabou morrendo de pneumonia na prisão e o caralho. E aí, quando você pega esse exemplo dele, que usava energia sexual para curar numa cápsula, que acumulava essa energia, segundo a teoria dele, pensa no estrago que se faz na saúde de um ser humano, que influencia diretamente na sociedade, como o Freud falou, eu sempre cito esse exemplo do livro Mal-Estar na Civilização. Pensa no estrago, no oposto que faz quando alguém deixa de transar, deixa de sentir prazer, deixa de viver, deixa de fazer. Pensa o quanto isso pode machucar emocionalmente, fisicamente, psicologicamente, até na construção do caráter de um ser humano, que é reprimido na parte mais importante, que é a energia vital. É um negócio que não dá para mensurar o prejuízo. E aí, contextualizando isso daqui que eu estou trazendo para você, que eu fui criado na igreja, que eu entendo, que eu passei por isso, que eu vivi essa culpa, o quanto faz falta, teve a sua importância na formulação do meu caráter e da humanidade, tudo bem, só que já chega. Ponto final.